No podcast Eu Acredito, o pastor Júnior Trovão comenta sobre os valores elevados que alguns têm cobrado para ministrar. Sobre os altos valores para pregar, isso é também cargos constituídos por Deus? Paulo diz que aquele que vive o evangelho, que viva do evangelho, que prega o evangelho, viva do evangelho. Paulo tinha esse direito, embora ele se absteve dele, mas ele teve esse direito. Quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, que viva dele. Se é um chamado, se tem um chamado, é lógico que existem excessos. É igual criticaram muito a Camila, né? Posso falar porque eu também sou conhecido, deve ter uma certa amizade. Qual o problema de ela ter pedido aquele valor? Se dão 1 milhão pro Gustavo Lima fazer um show da prefeitura, porque 3 milhões para o Gustavo Lima fazer um show para a prefeitura, porque pode dar 3 milhões para um ímpio e não pode dar 90 mil para um crente? O que é de mal disso? Uma coisa, se ela fosse pedir à igreja. Sim. Mas a um órgão público. Ué? E é um órgão público que quer pagar, né? Não, peraí. Precisa. Toda prefeitura tem uma verba destinada à cultura. Ela tem que gastar mesmo. Então, qual é o problema disso? Eu acho que as pessoas falam do que não tem nem noção. Criticam quando não se deve criticar. E às vezes aplaudem quando não se deve aplaudir. Não, e tem gente que ainda fala, não, e por que não pega esse dinheiro e bota na educação? Porque não pode. Essa verba é destinada para aquilo. Isso aí. Não a Lei Rouanet. Aí os artistas, não tem como. Todos seculares, aproveitam dessa lei da cultura e... Agora, não tem um crente lá que pode, não tem um cantor evangélico que pode ter parte da Lei Rouanet. Porque pode ser por secular e não pode ser por evangélico. Verdade. Deixa eu entrar lá para você ver. Sara Shiva critica a prática de começar um ministério com a motivação principal de ganhar dinheiro. Aí isso me fez lembrar, lógico, não vou falar o nome de quem é a pessoa, de uma menina que ela tinha se convertido, ela era artista também, como eu. E há muitos anos atrás, ela me ligou, falou, me converti, Sara Shiva, agora... A menina tinha, tipo assim, gente, 3 meses convertida, me ligou e falou, mas ela ligou para a pessoa certa, né, que era eu. Me ligou e disse assim, me converti agora, eu estou com o meu empresário fazendo agenda. Eu falei, como assim fazendo agenda? Você tem 3 meses convertido, você está fazendo agenda? Não, porque eu preciso sobreviver. Eu falei, querida, ministério não é para isso. Você não pode ir para o ministério com essa visão. Você tem que ir para o ministério debaixo de um chamado de Deus. Se você for para o ministério com a necessidade de tirar dinheiro de igreja, seu coração já está corrompido. Você já não vai pelas almas, você não vai pelas vidas, você vai pelo dinheiro. Você está indo com a motivação errada, debaixo de maldição. Uma das coisas que eu aprendi era que a minha motivação para servir a igreja, para ajudar, ir numa igreja, servir ao povo, socorrer, a minha motivação não podia ser outra. E quando uma pessoa começa um ministério pensando, eu vou para uma igreja porque lá vão me dar um cachê, uma oferta, a motivação dessa pessoa já não é mais as vidas, é o dinheiro que a pessoa vai ganhar. Por esse motivo eu nunca cobrei para pregar, continuo assim até hoje, porque dessa forma eu conservei a minha motivação em amar as pessoas, em ir pelas pessoas e não pelo dinheiro. Mas você acha errado a pessoa ganhar? Não, mas cobrar sim, eu acho errado cobrar, entendeu? Ganhar uma oferta, um presente, oferta é um presente. Uma pessoa vem, você acabou de ministrar, você vai por amor, como eu sempre fiz. E quantas vezes eu vivi isso? Não tinha, gente, às vezes, o recurso para pagar as minhas contas. E estava só orando, Senhor, minha loja não vendeu o suficiente esse mês, não estou tão bem, preciso ainda de X para pagar todas as contas. Vinha no final de uma ministração uma pessoa desconhecida e falava assim para mim, Deus mandou eu te dar. A pessoa dizia, Deus me mandou te dar, e me dava um cheque. Mas eu não pedi, era um presente. E esse presente era de quem? De Deus. Porque se você trabalha para Deus, Deus não deve nada a ninguém, nunca. Deus paga quem trabalha para Ele. Deus paga o salário da gente. Muitas pessoas não entendem isso, porque muitas pessoas não são nem sequer ministradas nesse termo que a gente está falando aqui, nessa palavra de você servir a Deus. É para Deus, você trabalha para Deus, você não precisa estipular um valor. Não, pastora Sara, eu não quero ser missionária, nem missionário, eu quero ser cantor e fazer show. É outro assunto. Aí você vai trabalhar com entretenimento, aí você vai vender show, é outro assunto, beleza? Entendeu agora?
Agora, se você tem um ministério que serve ao corpo de Cristo, que serve à igreja de Cristo, e você botar um valor, você está explorando a noiva de Cristo. Aí eu me lembrei de um dia que eu fui na igreja da pastora Marileia e do pastor Paulão, e eu tinha um relógio bagaceiro da 25 de março, e aí ela pegou, abriu uma caixa pra mim com o relógio da Guess, carérrimo, lindo, rosé dourado. E eu falei, ai, que lindo esse presente. Ela falou, Deus mandou te dar. Aí eu falei, ai, que lindo, vou usar quando eu for em casamento. Aí ela falou, não, Deus está mandando você usar agora. Deus não está mandando você usar quando você for em casamento. Eu falei, sério? É, para você usar agora. Aí quando chegou no hotel, no lugar que a gente estava, em casa, não me lembro onde era, Deus falou comigo assim, filha, eu te aprovei no pouco. Eu te aprovei com o seu relógio de R$30 da 25 de março. Agora eu quero que você aprenda a usar o meu relógio de R$800 da Guess sem se corromper. Ou seja, Deus vai nos tratando no nosso caráter para a gente aprender a ser como Ele quer que a gente seja. O cantor Asaf Borba, com uma trajetória de mais de 50 anos no ministério, revelou que jamais exigiu pagamento para realizar suas ministrações. Devo ou não cobrar pelo ministério? Todos os dias essa pergunta me vem de alguém, de alguma pessoa, de algum pastor, de alguma igreja. E eu quero aqui trazer a minha própria posição que eu tenho vivido nesses 50 anos de ministério. Eu nunca cobrei um cachê definido, um preço definido para ministrar em lugar nenhum. Pelo contrário, eu vivo com o que Deus manda, porque eu compreendi com muita clareza que para pregar o evangelho do reino de Deus, que nós amamos e protegemos e queremos que seja a verdade para as pessoas, a palavra diz, de graça receber e de graça dai. Eu acho que essa deve ser a tônica de todo aquele que proclama a palavra de Deus. Eu creio que nós vivemos num mundo mercantilizado, onde as próprias estruturas impõem valores e condições para que os ministérios possam acontecer. Mas eu ouso a continuar desafiando a mim mesmo e a todas as estruturas e viver pela fé. Porque a palavra diz, digno é o trabalhador do seu salário, mas eu creio que muito além de um salário, eu tenho o cuidado, o amor e a graça de Deus, que me sustentou por 50 anos, me sustentou bem, minha casa, minha família, meus filhos, nosso ministério, o Ministério Life, viveu sempre pela fé. E eu quero dizer para você que esta é a base e esse é o padrão de um homem verdadeiramente de Deus, que vive e se entrega pela fé. Homem e mulher, você tem que aprender a depender de Deus, entregar a sua vida a serviço ao Senhor. Tudo que passa disso é nós entrarmos nas estruturas do mundo que estão assimilando esse mundo e esse mercado gospel. Esse debate mostra o contraste entre viver do evangelho com integridade e transformar o ministério em um negócio. Enquanto alguns líderes reconhecem que é legítimo ser sustentado por aquilo que se faz para Deus, outros alertam sobre os perigos de colocar o dinheiro como motivação principal. Como vimos, tanto o pastor Júnior Trovão quanto Sara Shiva e Asaf Borba trazem reflexões importantes. O chamado ministerial deve nascer do desejo de servir e não da necessidade de lucrar. Que cada um que serve no reino faça uma autoanálise. Estou aqui por amor às almas ou pelo valor da oferta? No final das contas, quem cuida e recompensa é Deus, e Ele conhece a intenção do nosso coração. E aí, o que você acha sobre tudo isso? Ministério deve envolver dinheiro ou não? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo te fez pensar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Compartilha também com alguém que precisa ouvir essa reflexão. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.